Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a Reforma Protestante ou a Reforma Religiosa que aconteceu na Europa durante o século XVI, beleza? Importante a gente compreender que a Reforma Protestante, acontecendo no século XVI, ela faz parte daqueles importantes acontecimentos que estão associados ao desenvolvimento da burguesia durante um período que nós vamos chamar aí de Idade Moderna. A gente está falando, inclusive, do início da Idade Moderna, tudo bem? A ideia de hoje é compreender, então, o contexto da época, os principais reformadores e os principais movimentos que se deram nesse contexto. Vamos lá? Vamos acompanhar a primeira mensagem que nós temos aqui, que é sobre o contexto. Observa comigo aí como é que funcionava o contexto nessa época. Nós estamos vivendo o início da Idade Moderna, nós vivemos o declínio do modelo feudal. Lembram-se daquela economia ruralizada, do mundo dos feudos? Nós já temos agora nações se formando, nós já temos monarquias nacionais se estabelecendo e é um momento também de transição para uma nova mentalidade econômica. É o início do capitalismo, ainda na fase mercantil, mas já demonstra uma mudança na mentalidade no que diz respeito à economia, uma economia comercial. Nós percebemos então que esse contexto do século XVI é um contexto de mudanças socioeconômicas, a sociedade estava mudando, temos uma classe nova se desenvolvendo, a burguesia, e mudanças econômicas importantes também acontecendo, sobretudo com o desenvolvimento das atividades comerciais. Notem também algo que nós vimos na aula passada sobre o Renascimento, que esse momento histórico é um momento de mudança de mentalidade. O que significa isso? As pessoas, pouco a pouco, começam a pensar de uma forma diferente, começam a enxergar o mundo não mais do mesmo modo pelo qual enxergavam seus avós durante a Idade Média. Agora, a mentalidade vai mudando. O teocentrismo vai dando lugar ao antropocentrismo e surge também uma nova forma de pensar o próprio cristianismo. Volta aqui para mim que eu preciso agora explicar para vocês uma coisa fundamental. Quando nós chegamos aqui no século XVI, nós não temos a morte da religião ou a morte do cristianismo. Nós temos apenas uma mudança de perspectiva. O teocentrismo, muito presente durante a Idade Média, ele passa a dar lugar ao antropocentrismo. Isso todo mundo já entendeu. Só que nós temos que entender que o antropocentrismo não representa o fim da religião. Pelo contrário, a própria religião passa a ser influenciada pelos valores burgueses e pelos valores humanistas. E é nesse contexto que nós vamos ter as chamadas reformas religiosas do século XVI. Vamos lá, volta comigo e nós vamos agora compreender quais foram as principais causas da reforma protestante. Observe comigo aqui que o cristianismo europeu havia mergulhado durante a Idade Média em um misticismo, crendo em coisas distantes daquelas que eram e são ensinadas na Bíblia. Por exemplo, havia pessoas daquele contexto do século XVI que apegavam-se a objetos, a relicários, achando que, entendo esses objetos, elas teriam uma proteção eterna e não iriam para o inferno, teriam a salvação. Outra coisa também muito presente no contexto do século XVI é que algumas pessoas estavam comprando cartas de indulgência que seriam a garantia dada pela igreja de que todos os pecados da pessoa estariam agora perdoados e ela poderia ter um documento garantindo a sua entrada no paraíso. Veja que todos esses pensamentos, esses comportamentos não têm correspondência com os textos das Sagradas Escrituras, especialmente com os textos do Novo Testamento. E nesse contexto inteiro, alguns religiosos começam a questionar as práticas cristãs da época e também os ensinamentos da própria igreja. Havia também uma crise moral na igreja, de modo que a sua pregação, a sua mensagem, não dava mais respostas à carência do povo, às necessidades das pessoas. Você tinha um clero rico, elitizado, veja só, esse exemplo aqui ilustra muito bem, e nós temos o povo distante da liderança religiosa. A igreja era dominada por uma hierarquia eclesiástica que muitas vezes não compreendia o que as pessoas estavam vivendo no seu próprio dia a dia.
Desde o século XIV, observe bem, ainda é a Idade Média, é um momento de transição. Aflorava-se já, por parte de algumas pessoas, em alguns lugares, um sentimento anticlerical. O que seria esse tal de sentimento anticlerical? Uma certa revolta com a igreja, uma certa revolta com o modo pelo qual a igreja estava conduzindo as coisas. E aqui nós podemos destacar homens, pensadores do século XIV, como John Wycliffe e John Huss. Veja, 2 séculos antes da Reforma Protestante, você já encontra no continente europeu pessoas que estavam ali insatisfeitas. Você percebe pessoas que não estão tão alinhadas com o discurso da igreja naquela época. As propostas, então, do humanismo, que tem a ver com aquelas ideias do renascimento, que nós estudamos na aula passada, também foram muito influentes e decisivas sobre os reformadores. Eu citei na aula passada sobre o renascimento, que as ideias de Erasmo de Roterdã veio num contexto em que há um questionamento dos dogmas, das verdades defendidas pela igreja. E agora, volta aqui para mim, que nós vamos entrar numa questão bem importante. Qual é essa questão? No século XVI, é que as rupturas vão acontecer de uma forma mais radical. E o indivíduo responsável por fazer o grande alvoroço no século XVI é esse cuja representação a gente vai ver daqui a pouquinho, que foi o Martinho Lutero. Muitas pessoas dizem que ele um dia se revoltou, foi lá e pregou as 95 teses contra a igreja. Bom, esse ato historicamente não tem uma prova de que ele realmente foi lá e fez esse gesto de pregar as teses, mas nós temos sim as teses que ele escreveu contra a igreja da sua época, propondo uma reforma, uma transformação da igreja. Reforma que acabou se tornando numa ruptura, numa separação em relação à igreja católica romana daquela época. Vamos observar então o movimento reformado liderado por Martinho Lutero. Lutero era um homem da igreja, era um monge, um teólogo dominicano que, lendo as escrituras, especialmente o Novo Testamento, ele constatou que havia algumas coisas complicadas. Por exemplo, aquele negócio de vender a salvação, das indulgências que eram vendidas para as pessoas que queriam ter a garantia do céu, ele viu que isso não tinha nada a ver com os textos bíblicos, os quais falavam de uma salvação que não se dava pelas obras e que não se dava por meio das indulgências. Lendo as cartas de Paulo, Martinho Lutero percebeu que a salvação era pela graça, ou seja, que o ser humano é perdoado por Deus, perdoado dos seus pecados, e que isso não custa nada ao ser humano. Custou ao Filho, que foi morto no lugar dos pecadores. E aí ele entendeu então a doutrina da graça, e ele compreendeu que pela fé o indivíduo conseguiria então a sua salvação. Nós temos então, em 1517, Lutero publicando as suas 95 teses contra os atos da igreja. E inicia-se então um movimento que vai perdurar alguns anos. Um movimento que, na realidade, configurou-se como um conflito. Você acha que a igreja aceitou numa boa? Que olhou para o Lutero e disse: muito bem, Lutero, você está questionando com razão? Claro que não. Lutero foi combatido pela igreja ao mesmo passo em que ele acabou conseguindo o apoio entre estudantes de teologia na Alemanha, especialmente entre nobres da Alemanha. Notem que a igreja oficial fica contra Lutero, enquanto ele ganha o apoio de estudantes de teologia na Alemanha e também de alguns nobres lá da Alemanha. Na sequência, a partir de 1517, nós começamos a ter uma série de movimentos que fazem parte do contexto da reforma. Por exemplo, a chamada Dieta de Worms, em 1521, em que a igreja condena Lutero, diz que as ideias dele são completamente erradas. Nós temos em 1529 a Dieta de Spira, em que nós temos aí a tolerância do luteranismo, e nós temos essa tolerância apenas nos lugares em que ele já era praticado. E depois a Dieta de Augsburg, em que Carlos V tenta uma conciliação entre católicos e protestantes, porque agora nós temos 2 movimentos cristãos dentro do mundo ocidental que estão em conflito. E veja então que esse conflito
não vai ficar apenas no campo da teologia, no campo das ideias. Esse conflito entre católicos e protestantes vai acabar se desembocando num conflito mesmo, entre pessoas brigando, se matando, e se findou apenas em 1555 com a vitória dos protestantes sobre os católicos, aí iniciando-se um movimento chamado de Paz de Augsburg. Tudo bem? Reflexos sociais do movimento luterano. Bom, para se manter protegido, o Lutero acabou se aliando à nobreza da Alemanha e acabou, inclusive, ficando contra movimentos de camponeses que estavam se expandindo e movimentos que apoiavam as ideias luteranas. É o caso dos anabatistas. Veja que o Lutero aqui, ele percebeu que sem o apoio dos príncipes alemães, ele acabaria fracassando em seu movimento de reforma. Então, para poder ter o apoio dos príncipes, ele acabou ficando contra os próprios camponeses que estavam iniciando um movimento de transformação da igreja e um movimento de transformação social nos campos, mas que desagradava os nobres da Alemanha. Agora, o que nos interessa, sobretudo, especialmente, é entender aqui o pensamento teológico do Lutero. Como é que ele entendia a Bíblia, como é que ele entendia o ensinamento cristão. Bom, em primeiro lugar, nós vemos a crítica de Lutero à autoridade papal. Percebam que o Lutero acreditava que cada cristão era um sacerdote. É o que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Para que ter um intermediário, se o intermediário já era o próprio Cristo? O Lutero questiona, portanto, que os clérigos, os pastores, os padres, pudessem servir como intermediários entre o ser humano e Deus. Ele critica os sacramentos e resume todos os sacramentos a apenas 2, que nós temos aí dentro da teologia protestante, beleza? Que é o sacramento da ceia e do batismo. Os demais ele não considera como sacramentos. Ele defende, além disso, o livre exame das Escrituras. Aliás, Lutero foi responsável por traduzir a Bíblia para o alemão, para que as pessoas pudessem ler as Escrituras na sua própria língua. E ele era um defensor ferrenho da salvação pela fé, não da salvação pelas obras. Basta crer que você é salvo. Esse era o ensinamento de Lutero a partir da compreensão que ele tinha da Bíblia. O pensamento luterano, então, foi se difundindo mais para o norte da Europa. Tudo bem? Volta agora aqui para mim, porque a gente vai compreender aqui alguns detalhes agora. O movimento reformado, assim como o movimento renascentista, se espalhou. Do mesmo modo pelo qual o Renascimento, que nasceu na Itália, se difundiu pela Europa, nós temos o movimento reformado surgindo na Alemanha e se espalhando para outros territórios. Beleza? Que a gente vai ver agora o que aconteceu, por exemplo, na Suíça, em que nós vamos ter um outro importante nome da Reforma Protestante, que foi João Calvino. Tudo bem? Mas antes de falar aqui do Calvino, observem que nós temos um personagem importante na história chamado Ulrich Zwingli. Foi ele o responsável por dar início ao movimento reformado na Suíça. Ele começou questionando a Igreja Católica, rompeu com a Igreja Católica, de modo que Calvino foi um continuador. Ele foi aquele que levou adiante uma reforma iniciada por Zwingli. Vejam bem que João Calvino, embora fosse francês, estava na Suíça ali desenvolvendo algo que ficou muito marcado na história, que foi um dos principais movimentos de reforma do século XVI, influenciado pelo humanismo de Erasmo de Roterdã e pelo pensamento também de Lutero. Ele, por conta das suas ideias, teve que abandonar a França e se refugiar na Suíça, país no qual ele se tornará uma peça-chave para a reforma de lá. O calvinismo acaba sendo adotado não apenas na Suíça, mas em vários países europeus, tais como a Escócia e a Inglaterra também. Segundo a teologia calvinista, a salvação é pela graça. Significa dizer que o indivíduo não paga nada para ir para o céu. Ele tem os seus pecados perdoados gratuitamente por Deus através do sacrifício de Jesus. E observe que essa graça, ela é um presente que se concretiza por intermédio da fé.
Nesse sentido, o Calvino também era um defensor da teoria da predestinação, teoria segundo a qual o indivíduo é escolhido por Deus antes da fundação do mundo para que ele possa desfrutar do paraíso eterno. Notem que ele não tira isso do nada, ele tira isso também de muitos textos do Novo Testamento que vão usar o conceito, o termo predestinação, destinado desde antes, destinado desde o início para a salvação. Tudo bem? Muitos historiadores associam o calvinismo às práticas do capitalismo. Veja que o Calvino não via problema nenhum no trabalho, na prosperidade dos fiéis. Os seus críticos vão dizer, inclusive, que ele falava que os ricos, pela sua riqueza, evidenciava a salvação. Bom, isso daí, na verdade, não tem nada a ver com a teologia do Calvino, porque ele defende a salvação pela graça. Então, não é por ser rico ou ser pobre que a pessoa é salva, é simplesmente porque Deus escolheu aquele indivíduo. Mas muitos acreditavam que o modo de vida dos protestantes ia gerando uma riqueza econômica e uma prosperidade. É por isso que o próprio Max Weber, muito mais tarde, acabou identificando uma ligação muito forte entre os protestantes e o espírito do capitalismo. Isso na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tudo bem? Para a gente finalizar a aula de hoje, a gente precisa dar uma olhada que o movimento reformado também aconteceu na Inglaterra. Tem gente que diz assim, os protestantes, aqueles que surgiram daquele rei que queria casar de novo, e acabam generalizando todo o movimento protestante na figura de Henrique VIII. Ele sim, lá na Inglaterra, queria casar novamente e o Papa não deu autorização a ele para divorciar-se. O que ele fez então? Se divorciou do Papa, rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. Nós não podemos falar do movimento reformado também sem falar da Contra-Reforma, que é o movimento católico contra os protestantes. Nós podemos destacar aqui o Index Prohibitorum, que foi a proibição de livros que eram considerados heréticos. Então, se você fosse um bom católico, você não poderia ler os livros de Calvino ou de Lutero, e a própria criação da Companhia de Jesus, que atuou na catequização de muitos, sobretudo dos povos que vieram morar aqui na América, os indígenas, os portugueses, os espanhóis que vieram morar aqui na América, eles acabaram sendo ensinados dentro da teologia católica da chamada Companhia de Jesus, um movimento, uma ordem criada dentro do contexto de Contra-Reforma no contexto do século XVI. Voltando para cá, vamos finalizando a nossa aula. Eu peço que você faça uma leitura atenta do seu material sobre a Reforma Protestante, que você anote os pontos importantes e que você faça as suas atividades. Tudo bem? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.